Olá, alunos. Vamos agora para a resolução de mais uma questão falando sobre editores de textos, especificamente falando sobre o Word. Então vamos à leitura dessa questão em primeiro lugar. Acompanha comigo aí na tela do teu computador. Considere o trecho abaixo, retirado do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, artigo 42, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Percebe que aí tem alguns pontos que estão sublinhados. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ou em dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. E aí vem ali um endereço de uma página da web indicado. Bem, olhando assim, dá a impressão que essa questão vai ser uma questão de outra matéria, que não é de informática. Mas, na verdade, era só um texto, a qual nesse texto estão aplicados alguns recursos de formatação. E é isso que a questão vai discutir. Então, baseado nesse texto que a gente viu, vamos dar uma leitura na questão? Acompanha comigo. A questão em si diz assim: para que o texto tenha sido apresentado como acima exposto, foram realizadas algumas formatações, como adição de sublinhado e negrito, espaçamento entre os parágrafos, alinhamento justificado e transcrição da expressão parágrafo único para letras maiúsculas. Para conseguir os efeitos descritos, foram utilizados recursos do Microsoft Word 2010 em português, disponíveis, letra A, nos grupos Formatação e Edição na guia Ferramentas, letra B, no grupo Formatação na guia Ferramentas, letra C, nos grupos Fonte e Parágrafo na guia Página Inicial, letra D, no grupo Estilo na guia Layout da página, e letra E, nos grupos Texto e Parágrafo na guia Formatar. Então, de fato, a questão era uma questão de informática. Isso é uma questão de informática, porque ela pede onde nós podemos aplicar tais formatações indicadas no texto. Que formatações são essas que estão especificadas e onde a gente localiza no Word? Então, voltando um pouquinho à questão, acompanha comigo, eu quero te mostrar onde nós encontramos essas formatações. Quais são elas? Vamos pegar aqui. Ele diz adição de sublinhado, então como fazer sublinhado dentro do Word, estou destacando para ti, e negrito. Também fala sobre espaçamento entre os parágrafos, onde é que a gente realiza o espaçamento, ou também alteramos o alinhamento para justificado, e até a transcrição da expressão parágrafo único para letras maiúsculas. Quer dizer, onde é que a gente realiza então todas essas configurações que eu destaquei? Desde alterar o alinhamento, o espaçamento, colocar sublinhado, colocar negrito, colocar o texto, por exemplo, em letras maiúsculas. Vamos entrar dentro do Word e buscar essas informações que estão descritas ali. Então, primeira coisa, eu vou pegar aqui o meu Word, acompanha comigo. Vamos pegar aqui o meu Word, eu já deixei prontinho aqui. Está ali a tela do meu Word. Eu vou digitar um texto aqui no Word, com um tamanho de fonte bem grande, só para a gente fazer alguns testes, certo? Vou colocar ali, ó, aulas, cursos, concursos. Ok, coloquei um determinado texto digitado ali no meu Word 2010. Onde é que eu posso alterar as formatações citadas na questão usando o Word 2010? A história de sublinhado, negrito, mudar para fonte maiúscula, tudo isso eu vou encontrar numa guia chamada Guia Página Inicial. Observa, eu vou ampliar bastante aqui para que a gente consiga enxergar bem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ampliar bastante a visualização. Dentro do Word 2010, nós encontramos aqui uma guia chamada Guia Página Inicial. Essa Guia Página Inicial, ela permite acesso a formatações, tanto formatações de fonte, como a gente está observando aqui, como também formatações de parágrafo. Vamos diminuir um pouquinho aqui o zoom, para localizar também dentro desta guia chamada Página Inicial, as formatações de fonte, e também aparecem aqui, observa comigo, as formatações de parágrafo. Então temos tanto formatação de fonte como formatações de parágrafo. Entre essas formatações de fonte, que estão descritas aqui na Guia Página Inicial, vamos localizar algumas que foram citadas aí no enunciado da questão. Quer ver o seguinte, ó? A questão cita lá a formatação de sublinhado, e aí tem esse botão no grupo fonte da Guia Página Inicial, que permite definir sublinhado, que aplica um traço na parte inferior dos caracteres.
Temos aqui também no grupo fonte da guia página inicial, o botão negrito, que permite deixar a fonte mais espessa. Temos outras opções. Temos aqui também um recurso chamado maiúsculas e minúsculas. Esse botão que eu estou te mostrando aqui, que também pertence ao grupo fonte, ele se chama maiúsculas e minúsculas. E quando tu clica, tu pode sim optar por deixar o texto todo em letras maiúsculas, como também pedido na questão. Vamos em busca de mais elementos que a questão citou. A questão citou também, ainda falando da guia página inicial, alguns itens que a gente encontra no grupo parágrafo. Dentro desse grupo parágrafo, que pertence à guia página inicial. Observa, aqui nós temos a possibilidade de alterar o espaçamento entre linhas, com esse botão, e também o espaçamento que existe antes e depois dos parágrafos. Isso é formatação que eu também encontro aqui dentro do grupo parágrafo dessa guia chamada página inicial. Então vou deixar aqui, ó, direitinho, só para a gente organizar o nosso estudo e verificar qual é a resposta da questão. Quando a gente clica então nesta guia chamada página inicial, nós temos um grupo fonte e temos um grupo chamado parágrafo. Dentro desses dois grupos nós alteramos tanto formatações de fonte quanto de parágrafo. Como formatações de fonte, temos negrito, itálico, sublinhado, alterar maiúsculas para minúsculas e vice-versa. Como formatações de parágrafo, temos os alinhamentos, como esses alinhamentos que eu estou mostrando aqui, ó, que são os alinhamentos à esquerda, centralizado, à direita, justificado. Tudo isso são formatações que a gente encontra na guia página inicial. Pois bem, vamos aplicar algumas dessas formatações. Então, primeiro aqui eu vou digitar um outro parágrafo, colocando aulas, cursos, concursos, vamos botar mouse. E agora eu vou selecionar a palavra cursos e vou clicar lá no botão negrito. Só para a gente ver o que acontece. Percebe que agora quando eu clico em negrito, a fonte cursos ali ficou mais espessa. Vamos aplicar sublinhado, um traço na parte inferior dos caracteres. Vamos também alterar a palavra curso toda para maiúsculas, como a questão pediu, olha lá. Clicando no botão maiúsculas e minúsculas, nós encontramos então a opção maiúsculas. E eu vou clicar nessa opção e percebe que a palavra cursos ficou todo em letras maiúsculas. Também poderia alterar, como a questão pede, o espaçamento que existe tanto entre linhas, como adicionar espaço depois ou antes do parágrafo. Isso também é possível. Olha lá, eu posso adicionar ou remover espaço que existe antes ou depois de um parágrafo. Também podemos mudar os alinhamentos para centralizado. Agora eu estou alinhando à direita, clicando no botão justificado. Então temos esses botões que também permitem alterar o alinhamento. Alinhar o texto à esquerda, centralizado, à direita, justificado. Tudo isso são opções que nós encontramos então na guia chamada página inicial, que eu estou acessando aqui para vocês. Essa guia aqui chamada página inicial que a gente tem. E nessa guia página inicial, como eu já disse, o grupo fonte e o grupo parágrafo. Bem, vamos voltar então ao que a questão pedia. A questão dizia, para conseguir os efeitos descritos, foram utilizados recursos do Word 2010 em português disponíveis. Letra A, nos grupos formatação e edição na guia ferramentas. Errado, não é na guia ferramentas, é na guia página inicial. Letra B, no grupo formatação na guia ferramentas. Não é na guia ferramentas. Letra C, nos grupos fonte e parágrafo, na guia página inicial. Observa a letra C, nos grupos fonte e parágrafo, na guia página inicial. Essa, de fato, é a resposta correta. Letra C de Canadá. Porque a gente encontra as formatações citadas como negrito, sublinhado, espaçamento, alinhamentos e até mudar de maiúsculas para minúsculas e vice-versa. Tudo isso nos grupos fonte e parágrafo, na guia página inicial. A letra C de Canadá, então, é a resposta correta para essa questão em relação ao Word 2010. Sempre lembra, isso é uma dica importante, quando a gente usa o Word 2010, as formatações de fonte e de parágrafo, na grande maioria das vezes, estão dentro da guia página inicial. Algumas formatações de parágrafo a gente também encontra em outras guias, assim como formatações de fonte também. Mas a maior parte das formatações de fonte e formatações de parágrafo estão, de fato, na guia página inicial do Word 2010. O nome dessa guia lá no Word 2007 era guia início. Então, se a questão fosse do Word 2007, seria na guia início. Aí eu teria as formatações de fonte e parágrafo. Como é o Word 2010, a guia se chama página inicial, onde eu encontro as formatações de fonte e parágrafo. Certo, pessoal? Até a próxima questão.